Senhor Jesus, diante de ti estou, unge o meu ser, inunda o meu coração. Eu quero ter a salvação. Eu não sabia que necessitava tanto de ti, ó meu Senhor, até que um dia veio a dor na minha vida. Então clamei em meio às lágrimas, não posso mais viver assim. Eu quero estar sempre contigo no teu. Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas. Nós só passamos a entender o quanto Deus é importante na nossa vida quando nós passamos por problemas, por lutas, por adversidades, nos encontramos no fundo do poço e então não temos aonde buscar socorro, não temos a quem clamar, porque muitas pessoas que se encontram agora no fundo do poço, pessoas que estão doentes, pessoas que estão aí passando por um problema no casamento, um problema financeiro. São pessoas, muitas das vezes, que já bateram em muitas portas. Pessoas que já passaram por vários médicos, pessoas que se consultaram com equipes médicas especializadas e não obtiveram respostas. Então a pessoa se encontra no fundo do poço, não encontrando uma saída, não vendo uma solução para esse problema. Então, só tem para um lado para ela olhar, que é para cima, para o céu. Então, ela busca esse Deus, ela aplica o seu coração nesse Deus, na palavra de Deus, e Deus, com a sua infinita misericórdia, vem e socorre. Todos nós, ou a maioria das pessoas hoje, que se encontram no caminho de Deus, é porque se encontravam no fundo do poço. Mas a misericórdia de Deus, ela nos alcançou. Alguns viviam nos vícios, nas drogas, no vício do crack, da cocaína, da maconha, vivia até mesmo na criminalidade. Porém, chegou um momento que se encontrava no fundo do poço e viu que não poderia continuar, pois a morte era certa. Então olhou para o céu, clamou a Deus, e veja como Deus é maravilhoso. Deus, Ele não nos julgou. O Senhor Jesus, Ele não nos julgou. Ah, mas você fez isso, você fez aquilo. Não, simplesmente Ele nos acolheu. Ele nos acolheu, nos perdoou, apagou o nosso passado e nos deu uma nova chance, uma nova oportunidade de termos uma vida plena, uma vida abundante. E é isso que Deus ele faz na vida de todas as pessoas. Há aquelas pessoas agora que se encontram no fundo do poço, se encontram doentes, se encontram com a sua vida abalada, o lar destruído, até mesmo pensando em dar cabo da sua própria vida, porque parece que para ela não tem jeito. Ela até tem o desejo de vir buscar a Deus, mas ali existe um orgulho, existe ali um certo receio pelo que ela ouviu falar a respeito, não de Deus, mas talvez das igrejas.
Então é uma pessoa que ela está morrendo, está sendo destruída, mas não faz nada. Pois Deus, Ele é misericordioso. Toda vez que você passa por problemas, você passa por lutas, e você invoca a Deus, Deus ele virá em seu favor. Deus ele vai colocar pessoas no seu caminho que vão estar intercedendo, orando por você. Não que essas pessoas também não tenham problemas. Por exemplo, agora no Café com Deus, você está entrando nesse Café com Deus agora, Deus ele está me usando para chegar até o seu coração, para chegar até o mais profundo da sua alma e dizer a esse problema que tem saída, que tem uma saída. Basta você crer, basta você querer sair dessa situação. Eu não estou dizendo para você que você vai vir para a igreja e a tua vida vai ser um mar de rosa. Não vai ser. Vai ser uma vida de luta, de guerra, de batalha, porém de todas elas, o Senhor Jesus já nos deu a vitória. A diferença é que outrora eu lutava sozinho, lutava com a força dos meus braços, e agora eu luto com a misericórdia de Deus, com a força de Deus, com a presença do Espírito Santo. E é para isso que nós estamos aqui, para interceder pela vida de todas as pessoas, fazer entender às pessoas que a graça e a misericórdia de Deus, ela é em abundância, ela é infinita na vida, é claro, de quem crê, de quem busca, de quem se coloca a essa disposição. Deus, ele não faz acepções de pessoas, não importa quem você é agora, não importa quem você é, não importa que tipo de vida você leva, não importa nada disso para Deus, mas sim o que Ele vai fazer na sua vida, se você permitir, se você se deixar a palavra de Deus penetrar no seu coração, pois a palavra cura, a palavra salva, a palavra ela liberta, ela transforma a nossa vida. Quando, é claro, nós permitimos a palavra de Deus entrar, junto o Espírito de Deus entra na nossa vida e nós somos mais do que vencedores. Essa que é a realidade. Essa que é a realidade. Eu estou aqui com a Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, e eu quero falar sobre a graça, né? Ação de graça do Senhor em nossa vida. Pois nós fomos chamados para apresentar ao mundo a graça, a misericórdia de Deus. E Paulo, ele retrata bem nessa passagem. O título diz assim, Ação de graças de Paulo pelo conforto divino. Então, Paulo, ele está relatando na sua dor, no seu sofrimento, o consolo e o conforto que Deus deu a ele. Deus, ele dá a nós, olha, muitas vezes nós que estamos à frente do trabalho, temos aqui várias pessoas que estão à frente, são obreiros, são missionários, são pastores, e muitas das vezes nós estamos servindo de conforto e consolo para muitas pessoas, quando nós mesmos passamos por uma grande luta, por uma grande tribulação, porém, o nosso consolo vem do Espírito Santo, o próprio Deus que nos consola, nos conforta. As pessoas falam, poxa, mas como que o fulano é tão forte? Não é que é forte, é que ele está sendo consolado, confortado pelo Espírito Santo. Eu falava aqui, hoje é o aniversário da Dona Aparecida, hoje a Dona Aparecida está completando mais um ano de vida, e a Dona Aparecida mesmo, ela pode relatar sobre isso, como Deus tem consolado, confortado o coração da Dona Aparecida, que passa por tantas lutas. A Dona Aparecida, ela é um testemunho vivo da existência de Deus. O próprio Deus é quem faz ela caminhar sobre essa terra. Aos olhos humanos, não era nem mais para estar aqui, mas o que conforta e o consolo vem da parte de Deus. E ela, mesmo assim, ela ora por muitas pessoas, ela ora pela sua casa, ela ora pela sua família.
Por quê? Porque ela também está sendo consolada. Temos aqui a dona Leci, que é a nossa missionária lá de Indaial, mesma coisa. A dona Leci foi curada de câncer. A dona Leci é uma pessoa que de fibra, de garra, uma mulher de Deus. Também passa pelas suas aflições, porém, o consolo que vem para a sua vida vem da parte de Deus, a ponto dela, ela está diariamente orando pelas pessoas. Às vezes ela mostra para mim o celular, as pessoas ligando para ela, pedindo a ela oração, e ela fala, poxa, pastor, olha, queria eu estar em perfeita saúde, mas Deus é quem consola. Então, essa que é a diferença. Nós que somos de Deus, nós não somos egoístas. Nós temos as nossas lutas, temos os nossos problemas, mas temos o Espírito de Deus que nos consola. Quanto muitas pessoas agora estão sofrendo, padecendo, e não tem quem possa confortar. Talvez a palavra que essa pessoa recebe é uma palavra de derrota, de fracasso, uma palavra de desânimo, porque só pode vir o conforto e o consolo da parte de Deus, ou quem tem o Espírito de Deus. Tem o seu Gilberto. O seu Gilberto ele tem sido um grande instrumento de Deus para as pessoas. Pessoas se aproximam dele, e ele ali com Deus dando a ele sabedoria, e ele passando por lutas. Eu conheço a vida de cada um, cada membro do nosso ministério, seja você que é nosso seguidor aqui, todos que eu tenho contato, quase todos, eu converso com muitas pessoas, mas os membros da igreja, eu conheço a vida de todos eles, e eu sei o que passa na vida de todos eles, e a gente para e fica, maravilhado em saber que Deus é maravilhoso, Deus é grandioso, porque mesmo aquela pessoa passando por lutas, ela mantém uma fé, ela mantém um caráter genuíno, mas é o Espírito de Deus que está ali consolando. Os pensamentos de não dar certo, vem, é óbvio que vem, de desistir, vem, de sumir, vem, mas aí vem o Espírito Consolador e consola, conforta, fortalece, mas graças a Deus que nós recebemos esse Espírito. Agora, imagina uma pessoa que não tem esse Espírito. Imagina uma pessoa que não tem o Espírito de Deus e surge um problema na vida dela e ela fica à mercê do quê? À mercê das pessoas, à mercê da medicina, à mercê de coisas naturais. Então, Paulo está agradecendo, e é isso que nós vivemos na nossa vida constantemente. Então ele diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Então ele é o Deus de toda consolação. Não tem nada, não tem um problema, não tem uma aflição, não tem uma dor, não tem uma ferida que ele não venha para sarar, mas também para consolar, porque você sabe que algumas coisas na nossa vida, elas são difíceis de apagar. Algum passado, algum trauma, alguma sequela, mas aí vem o Espírito Santo e consola, porque esse é o trabalho do Espírito Santo na nossa vida. Esse é o trabalho. E nós, como pastores, como obreiros, pessoas que eu falo são os obreiros da obra, são pessoas que são usadas, através do Espírito Santo, levar o consolo, o conforto àquele coração, àquela alma que se encontra aflita. E muitas das vezes somos tratados como prisioneiros, somos como a escória da sociedade, e mesmo assim, isso não nos afeta e não afeta a nossa fé. Por quê? Porque nós tivemos uma experiência com Deus. Nós, como diz a obreira outro dia, a Vanessa, ela falou, nós estamos enraizados. Então o que faz a pessoa não cair é a raiz que ela tem no Senhor Jesus, e é regada pelo consolo do próprio Espírito Santo, do próprio Deus, diante das adversidades, dos problemas. E Paulo diz,
E é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. É Deus que nos conforta em toda a nossa tribulação. Todos os dias, nós vamos ser atribulados, passar por problemas, mas às vezes, ou muitas das vezes, nós nem percebemos por quê. Porque Deus vem e nos consola, Deus vem e nos conforta, nos mostrando que não estamos só, que não estamos desamparados, não somos órfãos, mas temos um Deus, um Pai, que é rico em misericórdia, que Ele é misericordioso, consolador para com quem nele confia. E todas as pessoas, quando chegam à igreja, nós quando chegamos à igreja, chegamos arrebentados, chegamos destruídos, não acreditando em nada, pois vivíamos num mundo onde tudo tem a troca de recompensa. Ninguém faz nada por nada. Então sempre havia uma barganha. E quando tivemos o encontro com o Senhor Jesus, Ele nos deu gratuitamente a vida. Ele nos deu gratuitamente a paz. Ele nos deu gratuitamente a alegria. E não só nos deu, mas continua nos alimentando, nos consolando, nos fortalecendo, nos animando dia após dia, nos mostrando o caminho da salvação. Seria eu muito ingrato receber de Deus essa misericórdia, receber de Deus esse conforto, esse consolo, e não compartilhasse com aqueles que agora se encontram doentes, se encontram enfermos, aqueles que já não têm mais esperança. Então Deus nos coloca e coloca na nossa boca as palavras da esperança para essas pessoas. Talvez você é essa pessoa que está aí achando que não tem saída, achando que não tem jeito, porque o médico falou, porque o vizinho falou, o amigo falou, e você não consegue ver uma saída. Existe sim. O próprio Deus, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, só tem uma forma de você sair dessa situação, sair dessa angústia, dessa tristeza, é você deixando o Espírito Santo te consolar, deixando o Espírito Santo te confortar. Sabe que tem momentos na nossa vida, e eu já passei por isso, e então tem momentos que nós não queremos ninguém. Nós precisamos nos lançar, nos jogar nos braços de Deus e ficar ali nos cuidados dele. Tem momentos que a oração não vai resolver. Tem momentos que só subir no monte não resolve, só jejuar. Tem momentos que eu preciso me aquietar e me lançar nos braços do Senhor Jesus e confiar que Ele está me amparando. Ele está segurando todas as lágrimas nas suas mãos e transformando essas lágrimas em vitórias, em conquista, consolando, mas eu preciso estar sobre o cuidado desse Deus. Ele diz assim, Ele é que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, às vezes, eu atendo pessoas, as pessoas estão passando por problemas, mas naquele momento nós também temos os nossos problemas. Mas como somos consolados, nós pegamos aquele conforto, aquele consolo que Deus me deu e eu passo para aquela pessoa. Eu estou transferindo esse cuidado que Deus deu a mim e passo para aquela pessoa que ainda não tem esse conhecimento. Eu não sei se você consegue entender isso. É como se eu tivesse com fome, muita fome, mas chegasse alguém e dissesse, olha, eu estou morrendo de fome, eu não tenho nada para comer. E eu pego toda aquela comida que eu iria comer e falo, pega aí, come aí. Se alimenta que eu estou satisfeito. Então, é isso que nós que servimos a Deus, nós pastores, obreiros, quem tem o Espírito de Deus,
faz. Sabe, Deus envia para nós o seu Consolador, envia o conforto, a paz, e nós pegamos isso e transferimos, entregamos para aquelas pessoas que estão fracas, aquelas pessoas que estão desprovidas do Espírito de Deus. E Deus, ele vem de uma forma tão maravilhosa sobre a nossa vida, que acaba essa angústia ou esse problema que havia sobre a nossa vida, ele desaparece. Por quê? Porque nós deixamos de ser egoístas achando que só nós sofremos, só nós padecemos. Você sabe que tem pessoas que tem crentes, tem religiosos que vivem carregando karma, sina, sempre sempre problemas. Jesus disse: no mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo. Então, eu sigo essa instrução. Somos atribulados todos os dias. Nós somos perseguidos todos os dias. Somos caluniados todos os dias. Mas nem por isso eu vou me vitimizar. Eu vou me fazer de vítima. Porque eu tenho aquele que me consola, aquele que me conforta. Então, chega alguém com um problema talvez nem tão grande, nem tão difícil de ser resolvido, mas qualquer problema que a pessoa venha passar, que ela não tem o Espírito Santo, é impossível para ela resolver. Qualquer situação que a pessoa venha passar, não tendo ela a direção de Deus, ela fica sem saber como resolver. Aí, nós estamos sendo consolados, estamos sendo cuidados, pegamos aquele consolo, aquele conforto e passamos para aquela pessoa, para que ela venha sentir um pouquinho daquilo que Deus tem dado para nós. Muitas das vezes, é claro que a pessoa, ao ser consolada, ser confortada, ao receber a bênção, receber um milagre, receber uma cura, uma porta se abre, ela é ingrata. Ainda não estou bom da garganta, não. Então, a pessoa, muitas vezes, ela é ingrata. Ela é ingrata. Não retorna, não agradece, mas nós continuamos sendo gratos a Deus por Deus nos conceder essa força. E diz assim, o versículo 5 diz assim, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Então, nossa consolação, nós somos consolados quando eu olho, eu vejo o sofrimento que o Senhor Jesus passou na cruz do Calvário e vejo que a minha luta aqui não é nada. O meu sofrimento aqui não é nada. Então, o que me consola é saber que o Senhor Jesus, ele sofreu por minha causa. Ele pegou o meu problema, ele pegou a minha doença, pegou os meus vícios, pegou uma vida de destruição e carregou com ele na cruz. Sofreu, pagou pelos meus pecados. E é isso que o Senhor Jesus quer fazer por você. Você está sofrendo, você que está aí, não consegue se livrar dessa depressão, você não consegue se livrar dessa ansiedade, você não consegue se livrar desse problema. Mas por quê? Porque ainda você não conseguiu ver o sacrifício que o Senhor Jesus fez por você. Sabe, tem pessoas, por mais que você faça por elas, elas vão continuar sendo ingratas. O ingrato, eu sempre digo assim, a gente conviveu com muitas pessoas ingratas. E graças a Deus, Deus me deu um caráter. Deus me deu um caráter que a ingratidão, ela não existe na minha vida. A ingratidão para mim não existe. Eu não consigo ver dessa forma, pois não tem nada melhor do que a gratidão, ser grato. O ser grato é maravilhoso. É você saber que você não merecia, mas você recebeu aquilo da mesma forma. É olhar para a vida que Deus, ele está nos preparando e pensar, meu Deus, mas o que eu fiz para merecer? Eu não fiz nada, pelo contrário, eu só transgredi. Mas pela graça, pela misericórdia, pelo Consolador, o Senhor Jesus tomou sobre si todas as nossas transgressões. Lá no versículo 6 diz assim, mas se somos atribulados,
é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Então, Paulo diz, olha, se nós passamos por tribulações, é para você entender que nós somos de Deus. E quem é de Deus também passa por tribulações, mas isso aí é o caminho para a nossa salvação. Se nós passamos algum desconforto, é para saber que vocês também vão passar. Não é pelo fato de eu estar na igreja, de eu ser de Deus, que eu vou levar uma vida como um mar de rosa. Não, Paulo está dizendo, olha, todo sofrimento que eu passo, todo desconforto que eu passo, isso tudo é para me levar à salvação. É para mim me colocar na total e completa dependência de Deus, entender que eu não sou nada, mas Deus, Ele é tudo na minha vida. Então, o que me faz permanecer na fé quando vêm as tribulações, quando vêm os problemas na minha vida? Então eu olho para os homens da fé, eu olho para o Senhor Jesus, o Filho de Deus, que veio, curou, salvou, libertou, fez maravilhas e mesmo assim foi colocado como bandido na cruz. Vejo os discípulos que deram continuidade ao Evangelho do Senhor Jesus, pregando o reino de Deus, levando as boas novas, levando uma vida nova àqueles que não tinham mais saída. E mesmo assim foram mortos, foram cerrados ao meio, foram colocados no azeite fervendo. Então, e mesmo assim não negaram a Jesus, não negaram a fé, mas continuaram seguindo, porque aquilo é o caminho da salvação. A tribulação, as lutas que nós passamos, nada mais é para nós permanecer no caminho da salvação. E quando as pessoas lá atrás, nós passamos por lutas, e nós como somos pastores, estamos sempre na internet, sempre fazendo vídeo, sempre trazendo uma programação, então acabamos contando, relatando para as pessoas as lutas que nós passamos, e isso serve depois de exemplo para muitas pessoas. Poxa, mas eu lembro, o pastor Lucas passou por isso, olha, o pastor Lucas passou por aquilo, mas ele orou, ele buscou, e Deus consolou, Deus confortou, ele venceu. Poxa, eu também vou vencer. Então nós seremos referência na vida de muitas pessoas que irão olhar para as nossas tribulações, para as nossas lutas, e vão se firmar no caminho de Deus. As pessoas, nós somos, contar milagre é fácil, contar testemunho é fácil, dizer, Deus fez isso. Agora, o maior testemunho, o maior milagre está no meio da aflição, no meio da tempestade, no meio da angústia, você continuar recebendo o consolo de Deus, o conforto de Deus, e ainda assim continuar consolando e confortando aqueles que estão à sua volta. O Senhor Jesus, quando estava no barco com os discípulos, estava lá dormindo, e a Bíblia fala que levantou-se uma grande tempestade. Uma grande tempestade levantou e o barco estava pronto, a ponto de virar. E aí os discípulos levantaram, acordaram o Senhor Jesus e disseram, Senhor, não te importas que venhamos perecer? Não importa que venhamos afundar? Eles estavam desesperados, estavam inconsoláveis porque estavam vendo a morte. E Jesus estava naquele barco, a tribulação estava ali. Jesus estava no meio de uma tormenta, de uma tribulação. Mas ele serviu ali na hora de consolo e de conforto para todos que ali se encontravam. Então ele levantou-se com toda a tranquilidade e deu ordem que o vento parasse, deu ordem que as águas cessassem e veio a bonança. Então um olhava para o outro e dizia, mas espera aí, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Veja que Jesus estava na mesma tribulação que ele. Às vezes nós nos encontramos nas mesmas tribulações que vocês e temos essa mesma fé e agimos dessa mesma fé. Eu desafio, eu duvido, eu desafio qualquer pessoa que fala, olha, eu vi o pastor falar uma palavra de derrota, eu vi o pastor dizer que... Eu desafio. Sabe por quê?
Porque ainda que a tribulação seja grande, ainda que os problemas parecem não ter saída, somos consolados e confortados todos os dias. O nosso maior testemunho de homem e de mulher de Deus não é por causa dos milagres, mas é por causa das tribulações que nós passamos, por causa das tormentas que nós enfrentamos e permanecemos seguindo o caminho da salvação. Porque lutas, o incrédulo também passa, o ateu também passa, o espírita também passa, todo mundo passa. A diferença é nas tribulações, nas angústias, nas adversidades. Quem tem sido o teu consolador? Quem tem sido o que te conforta? Pois é isso que faz a diferença. Você que está servindo a Deus, você que está no caminho de Deus, e você pode não perceber, mas muitas pessoas estão avaliando a sua fé. As pessoas, nós somos avaliados por pessoas, por parentes, por amigos. Eles ficam nos avaliando. Quando as coisas dão certo, eles vão dizer que foi sorte. Quando as coisas estão dando errado, eles agora quero ver permanecer. E você vencendo, eles começam a ficar espantados. Poxa, mas que força é essa? Da onde vem essa força? Então eles vão começar a observar. Mas tudo que eles querem é ver você no meio da aflição, no meio da tormenta, se desesperar, abandonar a fé. Por quê? Uma vez que você se desespera, abandona a fé, você perde a salvação. Então lembra, se você tem o Espírito de Deus, se você serve a Deus, você é todos os dias consolado e confortado. E quando vem pessoas, sabe, às vezes a gente se depara com situações de pessoas, você fala para ela uma situação, ela conta duas. É que nem eu falei, tem pessoas que parece que ela disputa quem sofre mais, quem tem mais dor, quem tem mais problemas. O homem de Deus, a mulher de Deus, ela tem problemas? É claro que tem. Passa por lutas? É óbvio que tem. Mas nós que temos o Espírito de Deus, fomos chamados para trazer a consolação àqueles que não têm. Então, não fica... Quando alguém chegar para você e falar, olha, eu estou com esse problema, talvez o teu problema é maior do que o dela. Aí você tem que falar, não, mas Deus, ele vai te dar a vitória. Olha, Deus, o Deus que eu sirvo, ele é consolador. Ele vai consolar e confortar. E ele vai colocar por terra esse problema. Ele vai abrir uma porta na sua vida. E a pessoa até sabe que você passa por problemas. E ela pensa, mas como que ela fala assim? Se ela mesma está passando por isso. Mas aí o Consolador vem e te consola. São palavras que vêm do Espírito de Deus. Lá no versículo 8 diz assim, ó, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Então veja que Paulo está falando, olha, vocês não devem ignorar a tribulação, não. Vocês não ignorem a tribulação, mas busque se fortalecer em Deus. Quando vem a tribulação, quando vem as tormentas, não é para ignorar. Ela está ali. Oh, meu Deus, eu estou passando por essa luta, eu estou passando por esse problema, mas o Senhor é meu consolador, o Senhor é o meu ajudador, é o meu auxiliador. O Senhor é quem me conforta, quem me protege. Muitas pessoas desistem até da própria vida. Tem pessoas que a tribulação é tão grande que ela desiste. Há aquelas que só pensam em desistir, mas há aquelas, de fato, que acabam tirando a sua própria vida, que não é o caso, porque aí você já perdeu a salvação. Então Paulo está falando, olha, não ignore a tribulação, não ignore os problemas, eles existem, é claro que existem. Os problemas naturais existem e vão sempre existir. A diferença é que nós, em meio às lutas, às tribulações, nós temos o Consolador. Nós temos aquele que diz, não temas, eu sou contigo. Eu venci o mundo. Então, certamente, nós também venceremos. Por maior que seja a tua tribulação, maior que seja o teu problema, busque ser consolado
pelo próprio Deus. Busque ser amparado pelo próprio Deus. Pastor, mas aonde? Como que eu faço para ser e ter esse consolo de Deus na minha vida? O primeiro passo é buscando ajuda em quem está forte, quem está se fortalecendo. Se aproxime de pessoas de Deus, se aproxime de pessoas que possam te auxiliar. Eu sempre digo, olha, na dúvida, procure o pastor, fale com o pastor. Pastor, eu preciso de uma ajuda, preciso de um auxílio, um conselho, de uma oração. Então, vai vir em palavras, não só do pastor, mas como eu falei, de pessoas aqui. Se você é da nação, se você faz parte dessa nação, então você deve expor. Ontem eu falava na reunião da salvação, ontem eu falava pessoas lá em Provérbios 18:1, fala a pessoa que fica se fechando, a pessoa que se esconde. Ela tem problemas, ao invés dela ir até o pastor, ir à igreja buscar o Consolador, buscar o Espírito de Deus, ela se fecha, ela se tranca. E não é o caminho. O caminho não é você se fechar. O caminho é você abrir o seu coração para que o Espírito Santo venha te consolar. Não ignore o problema, não ignore a tribulação, não ignore, mas creia. Creia que somos consolados, creia que somos confortados pelo próprio Deus. Os problemas existem? É claro que existe, e são muitos, mas de todos eles, o Senhor Jesus já nos deu a vitória. Então ele diz, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças. Então, tem lutas que é acima das nossas forças, sabe? Tem situações na nossa vida que, poxa, eu falo, meu Deus, quem sou eu para resistir a esse problema? Então, tem coisas na minha vida que eu sei que eu não tenho condições, humanamente falando, de suportar. Mas estou vivendo porque Deus me consola, Deus me conforta. Eu sei que tem muitas coisas que você carrega, que se fosse outra pessoa, já não estava mais aqui, já tinha desistido. Por quê? Porque está acima das tuas forças, mas quando as minhas forças acabam, aí é onde entra a força de Deus. Quando acabam os meus recursos aqui nessa terra, então entra o recurso de Deus. É o consolo, o conforto de Deus na nossa vida. Entenda isso, não queira, sabe, carregar sozinho. Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Então o Senhor Jesus veio já para quando nós estivermos sobrecarregados, não tivermos mais como carregar esse fardo, Ele vem e tira de nós esse fardo. Se eu falar para você que eu não tenho problemas, eu estaria mentindo. Tenho, mas se eu falar para você que nenhum dos meus problemas tira meu sono ou minha paz, não tira. Não tira. Conversávamos ontem, eu falei, olha, o que vão tirar de quem nesse mundo não tem nada? O que vão tirar de quem nada tem nesse mundo? O que eu tenho não é desse mundo, que é o Espírito de Deus, que é o conforto, o consolo. As coisas que vêm materiais, que nós conquistamos, sabemos que é do mundo e no mundo vai ficar. Nós não somos do mundo, não somos apegados às coisas do mundo. Então, não tem nada nesse mundo que possa me tirar minha paz. E quando tento, eu me afasto. A primeira coisa que eu faço é me afastar. Me afasto de tudo que me tira a paz. E, sabe, às vezes, o que tira a paz das pessoas são pessoas. São pessoas que só trazem problemas, pessoas que vivem em perseguição, pessoas que vivem caluniando, pessoas, sabe, que não querem nada com Deus. Então são essas coisas que tiram a paz. Então aqui Paulo está dizendo, contudo, lá no versículo 9, contudo, já em nós mesmo tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Você sabe que, olha só que bacana isso aqui. Não tinha chegado nessa parte, mas olha só que bacana. Nós nascemos já com a sentença de morte. Todos nós nascemos. Do primeiro dia que nós nascemos, começa uma contagem regressiva. Não é um dia a mais, mas um dia a menos. Cada dia que nós vivemos um dia a menos.
E isso, para quem está entendendo a palavra de Deus, é saber, poxa, eu vou enfrentar a morte, mas eu vou vencer porque Jesus venceu a morte na cruz do Calvário e eu também vou vencer. O que me consola de não ter medo da morte, de não ter receio de deixar esse mundo, é a certeza da minha salvação. É olhar e saber que Jesus passou por lutas, por tribulações, e nessa tribulação ele venceu. E eu vou vencer. Então, veja que bacana que é. Nós já nascemos sentenciados, nós já nascemos com a sentença de morte. Não sabemos o dia e nem a hora, mas sabemos que ela vai chegar. Cedo ou tarde, para novo ou velho, para rico ou para pobre, para branco ou para preto, vai chegar a morte. Vai chegar. Agora, o que me consola é que a morte não é o meu fim, mas sim o início de uma eternidade. O início de uma morada onde o tempo não vai existir. Aqui nós corremos, você pode ver que o ditado é: estou correndo contra o tempo. Mas a minha esperança é que um dia eu não vou ter que correr contra o tempo. Um dia eu vou estar na eternidade. Eternidade não tem tempo, é eterno, é sempre, é único. E Deus é quem controla tudo isso. Então, não adianta, por mais que você venha ter problemas, por mais que você venha ter aflições, você tem que entender uma coisa. Você precisa buscar esse conforto, esse consolo. Você precisa buscar essa força de Deus para não deixar esses problemas cotidianos, terrenos, tirar a tua paz e fazer você perder a maior de todas as esperanças que nós temos. A nossa esperança única está na nossa salvação. Todos nós sabemos que vamos enfrentar a morte. Todos nós. Ninguém que passou por essa terra que não enfrentou a morte. O próprio Senhor Jesus enfrentou a morte. Mas aí nós temos Ele como referência. Ele disse: eu venci a morte, nós também venceremos. Então o que me consola, surge um problema, surge uma adversidade, surge uma situação, mas não importa. Eu vou fazer como Davi, como Daniel, como Sadraque, Mesaque, Abednego. Senhor, se o Senhor quiser me livrar, o Senhor me livra. Não somente estarei contigo. E é assim que funciona. O consolo maior é a nossa salvação, é a nossa eternidade. Então ele diz assim, versículo 10. O qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. Então Deus vai nos livrar. Nos livrou, já nos livrou dessa morte do mundo, essa morte terrena. Qual que é a morte terrena? Essa morte do pecado, essa morte dessa imundícia desse mundo. Então Deus já nos livrou dessa primeira morte natural, a morte humana, nessa morte, posso dizer até da carne, né? Que a pessoa está ali morta espiritualmente, vivendo apenas os prazeres da carne. Fomos livres, morremos para o mundo. Quando você se batizou nas águas, você lembra que o pastor fala, não sei se todos, mas eu falo sempre assim: morra para o mundo e nasce para Jesus. Então você já morreu. Você morreu. Deus, ele já sepultou aquela velha criatura. Te livrou daquele homem velho e te trouxe um homem novo. E você vai enfrentar a morte, mas todas elas é para a glória de Deus. Para que você venha conquistar o principal de todos, que não tem nenhuma aflição. Não tem nada que atormenta mais o ser humano. Não tem nada que atormenta mais o ser humano do que a morte. Não tem. Mas a pessoa, quando está em Cristo Jesus, ela sabe que é só mais uma adversidade que ela vai passar. Porque ela está consolada que o Senhor Jesus venceu a morte e nós também venceremos. Versículo 11. Ajudando-nos também com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos seja dado graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Então Paulo, ele relata o seu testemunho de tribulação, de tormenta, que mesmo assim estava pronto para a salvação,
E também ele diz, olha, assim como nós oramos, intercedemos por todos, também interceda por nós. Também interceda. Eu sempre falo, olha, ore pela igreja, ore pela nação, ore pelo pastor, ore pelos obreiros, ore. Se você é membro já disse, você não é membro de uma instituição. Nós somos membros do corpo de Cristo. Então lembra, tá aqui, ó. Meus braços são membro do meu corpo. Não tem como eu ir para um lugar e deixar meus braços em casa. Não tem como. Já viu aquele ditado, parece que esqueceu a cabeça? Não tem como esquecer a cabeça. Tá grudada. Aonde você for, a cabeça tem que ir. Os braços têm que ir. Então, eu sou membro do corpo de Cristo. Então, eu tenho que seguir. Eu sigo os passos do Senhor Jesus. Em tudo, em toda decisão, em todas as lutas, em todas as tribulações. Para que eu venha ser consolado, confortado diante das tribulações. Então, se você passa por lutas, passa por problemas, acredite que todas elas não é para o teu fim, mas é para que a glória de Deus se manifeste na sua vida, em nome de Jesus. Que você sirva de exemplo também para muitas pessoas, não abandonando a fé, mas permanecendo cada dia mais firme nos caminhos de Deus. As pessoas olhem para você e vejam você como uma referência de um homem de Deus e uma mulher de Deus. Vamos falar com Deus? Prepare seu copo com água, prepare aí seus documentos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença nesse momento para Te louvar, Te glorificar, Te exaltar, reconhecer o Senhor como o meu Deus, o meu Consolador, o que me conforta, o que me livra, me protege. Que o Senhor possa assim, meu Deus, alcançar nesse momento essa pessoa que se encontra aflita, angustiada, desesperada, desesperançosa, desenganada pela medicina. Pessoas, meu Pai, que foi constatado uma doença, uma enfermidade, talvez um câncer, um tumor, e o chão saiu dos seus pés. Meu Deus, visita essa pessoa agora, consola, conforta, que essa doença não seja para a morte, mas para a glória do Senhor Jesus, que venha se manifestar, trazendo a ela a cura, a libertação. Meu Deus, visita essa casa agora, essa mãe, que se encontra com os filhos nos vícios, nas drogas, o casamento destruído. Meu Deus, restaura esse lar, abençoe essa família, meu Pai, abre portas para esse que se encontra desempregado, meu Pai, e tendo seus compromissos a vencer, e vem o desespero, vem o desânimo, vem a angústia, a tristeza. Então vem, meu Pai, e consola, conforta, abre uma porta, meu Deus, abre uma porta grandiosa na vida financeira dessa pessoa, que ela venha fechar um grande contrato, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Supre, ó Deus, a necessidade de cada pessoa, restaura a vida deste homem, dessa mulher. Consagra, meu Deus, o copo com água, coloca nessa água o teu poder, a unção de cura, de libertação. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, que ela seja livre, liberta de todo esse mal, que ela seja purificada, meu Pai, que esse câncer, esse tumor, esse diabetes, essa pressão alta, meu Deus, toca nos rins, no fígado, toca, meu Deus, para remover todo o mal, em o nome do Senhor Jesus. Se porventura essa pessoa é vítima de um trabalho de bruxaria, de feitiçaria, seja quebrada essa maldição agora, seja desfeito essa maldição agora. Eu ordeno em o nome de Jesus. Eu dou a ordem a esse espírito maligno que amarra a vida financeira dessa pessoa. Eu dou a ordem a esse espírito maligno que age nesse casamento, que age nessa família. Saia daí agora, em o nome do Senhor Jesus. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja liberta, que ela seja livre, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus,
pois eu abençoo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Beba dessa água em nome de Jesus. Seja curado, seja livre, seja liberto de todo esse flagelo em nome de Jesus. Você pode estar conosco em uma de nossas reuniões. Nessa sexta-feira, nós estaremos realizando a maior campanha de libertação às 7 da noite, aqui no Templo dos Anjos da Igreja Nação Escolhida de Deus. Não importa há quanto tempo você vem sofrendo, não importa há quanto tempo você vem padecendo. Nós servimos um Deus vivo, um Deus forte, um Deus poderoso. E nessa sexta-feira nós vamos invocar esse Deus. Ele há de tocar na sua vida e libertar de todo esse mal. Tá certo? Que Deus abençoe a vida de todas as pessoas. Hoje o Café com Deus vai para uma pessoa muito especial, Dona Aparecida, que completa aí mais um ano de vida. Que Deus abençoe, Dona Aparecida. Muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Graças a Deus, muitos anos de vida, Dona Aparecida. Palmas para Dona Aparecida. De novo. Olha que bacana. Deus abençoe, Dona Aparecida. Bom dia, feliz aniversário. Que seja um dia muito abençoado em nome de Jesus. Dona Aparecida, uma bênção, faz parte da nação. Tá aí com a gente aí desde o começo, desde o primeiro dia, Dona Aparecida, seu Ademar, família abençoada. Que Deus possa abrir os céus e derramar bênçãos sem medidas em nome de Jesus. Gente, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas. Deus abençoe, Jonathan. Você e toda a família, em nome de Jesus. Jonathan lá de Indaial, que Deus abençoe. A Dona Elza está lá em Blumenau, que Deus abençoe. A Dona Dani, Deus abençoe a Dona Dani. A senhora, o Diego, toda a família, em nome de Jesus. Seu H menor está botando piso agora na casa pastoral. Estamos terminando, estamos na cozinha já, né? Estamos aí, ó. Acho que essa semana que vem já termina tudo aí. Em nome de Jesus, né? A Dona Miraci, que Deus abençoe. O Senhor se lembrou de mim, café da manhã com Deus e o pastor Lucas, amém. Bom dia a todos que estão assistindo a palavra. Dona Nilza, bom dia, Dona Nilza, que Deus abençoe, seu Gilberto, a paz, seu Gilberto. Deus abençoe o senhor, Dona Marli, a Dona Sandra Calim, bom dia, Dona Sandra, Deus abençoe a senhora em nome de Jesus. Dona Marli Bernardes, Deus abençoe a Dona Marli, a senhora e toda a família. A Dona Neuzita Campos, Deus abençoe a Dona Neuzita, a senhora e toda a família, bom dia. Dona Alessia, Deus abençoe a Dona Alessia, a senhora e toda a família. A Dona Alessia é a nossa missionária de Indaial. Bom dia, família linda, nação escolhida de Deus, amém. Que Deus abençoe o Miguel, Deus abençoe Miguel, em nome de Jesus. Dona Valéria, Deus abençoe Dona Valéria, a senhora e toda a família. Dona Maria, seu Norberto, que Deus abençoe Dona Maria, a senhora, seu Norberto, em nome de Jesus. Povo lá de Marechal Cândido Rondon, né? Dona Melita, Deus abençoe Dona Melita. A Dona Elisnete, bom dia, Dona Elisnete, em nome de Jesus. Dona Valéria, Deus abençoe seu Leocádio. Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a todos, pois Ele se lembrou de mim, amém, seu Leocádio. Deus abençoe, Dona Fátima, bom dia, Dona Fátima. Deus abençoe a senhora em nome de Jesus. Dona Fátima mandou um vídeo ontem para mim, forte, né? Deus abençoe, Dona Fátima, a senhora e toda a família, e vamos vencer. Dona Silvana, lá de Piraquara, que Deus abençoe a senhora e toda a família, em nome de Jesus. O Marcelo, e aí, Marcelo, Deus abençoe em nome de Jesus. É Marcelo que está aí, né, trabalhando firme e forte, Marcelo. Deus abençoe Dona Maria, Deus abençoe em nome de Jesus. Olha, você pode se tornar um dizimista, um ofertante desse ministério. Você tem visto o nosso trabalho? Estamos construindo a nossa sede, estamos construindo o nosso templo próprio aqui em Ascurra, a nossa primeira sede, né? Estamos construindo e estamos aí. Esteja você também junto nessa grande empreitada, seja você um semeador, seja você um dizimista, separe fielmente a sua oferta, separe fielmente em nome de Jesus. Nós estamos aí numa corrida contra o tempo, queremos realizar a vigília
da virada já ali no terreno onde vai ser construída a igreja. Não sei se a gente vai alugar uma tenda, não sei como, mas queremos realizar a vigília ali já no terreno onde vamos construir a nossa sede, né? Nossa primeira sede, né? A primeira sede aí da nação escolhida de Deus, e você pode fazer parte, tá certo? Deus diz: por essa causa abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sem medida. Seja um dizimista, seja um ofertante. A Bíblia diz: provar e ver de que Deus é bom. Faça sua oferta, faça seu dízimo diretamente nas contas da igreja, tá bom? Se você não tem aí a conta da igreja, você, pastor, eu quero ajudar esse ministério, eu quero ajudar essa obra, eu tenho visto o trabalho de vocês, eu tenho visto o trabalho da nação, e eu quero junto me unir, não só na minha oração, não só com a minha fé, mas também com o meu dízimo, com a minha oferta. Se você crê que Deus é nesse lugar, faça isso e Deus vai te recompensar em nome de Jesus. Um bom dia a todos, que Deus abençoe e até mais em nome de Jesus.